Olhe para a sua cicatriz mais profunda. Aquela que você esconde do mundo e, se pudesse, apagaria da sua história. E se eu te disser que essa mesma ferida, que hoje você carrega como fardo, esconde o mapa para a sua maior fortaleza? A maioria das pessoas passa a vida fugindo da dor, anestesiando o passado, sem perceber que trancam a própria força numa prisão de ressentimento. Não vou te dar um conselho motivacional barato. Vou te mostrar a psicologia real de como mentes resilientes usaram seus piores traumas como combustível. Fique até o final, pois o que vou revelar vai mudar como você enxerga o seu pior dia. Quando passamos por um evento doloroso, algo que nos quebra por dentro, a nossa reação imediata é olhar para os pedaços e nos sentirmos indefesos. É um mecanismo natural de defesa. O problema surge quando transformamos essa dor em uma identidade duradoura. Passamos a nos enxergar como vítimas das circunstâncias, pessoas a quem o destino deve algo. Vestir a armadura da vítima é tentador porque nos exime da responsabilidade. Se o mundo foi injusto comigo, então eu tenho o direito de falhar, de procrastinar, de me abandonar. Mas há um preço alto demais a se pagar por esse conforto ilusório. O preço da sua própria liberdade e do seu poder pessoal. Enquanto você culpar o passado pelo seu estado atual, você estará entregando o controle da sua vida nas mãos daquilo que te machucou. Os antigos filósofos estoicos já entendiam essa dinâmica com uma clareza cirúrgica. Eles nos ensinaram que não podemos controlar o que nos acontece, mas temos controle absoluto sobre a interpretação que damos aos fatos. O trauma, por mais devastador que seja, é um dado estático no passado. O que você faz com ele hoje é uma escolha ativa. Existe um conceito chamado amor fati, o amor ao destino, que não significa apenas aceitar o que aconteceu, mas abraçar cada desafio e cada sofrimento como um combustível necessário para a sua evolução. Transformar trauma em força exige, antes de tudo, uma mudança radical de postura. Você precisa parar de desejar que o passado tivesse sido diferente e começar a usar o peso do que viveu para fortalecer seus músculos mentais. Do ponto de vista da neurociência, o trauma altera o funcionamento do nosso cérebro. Ele hiperativa a amígdala, a região responsável pelo medo e pelo mecanismo de luta ou fuga. É por isso que muitas vezes você se pega paralisado diante de novos desafios, sabotando seus próprios estudos ou projetos, com medo de falhar ou de reviver a rejeição. Seu cérebro está apenas tentando te proteger, mas essa proteção biológica se torna uma prisão psicológica se você não intervir. Para quebrar esse ciclo de autossabotagem e focar na alta performance, você precisa reconfigurar esses gatilhos. A mesma energia emocional que alimenta o seu medo e a sua ansiedade é a energia que pode ser canalizada para a sua disciplina. A raiva ou a frustração acumuladas pelo que você passou não devem ser guardadas para explodir contra você mesmo, mas sim direcionadas para a sua mesa de trabalho, para os seus livros, para as suas metas diárias. A psicologia moderna chama isso de crescimento pós-traumático. Estudos mostram que pessoas que passam por crises profundas não apenas retornam ao seu estado normal, mas muitas vezes desenvolvem uma resiliência e uma clareza de propósito muito superiores às de quem nunca enfrentou grandes adversidades. Elas se tornam mais focadas, valorizam mais o tempo e desenvolvem uma tolerância brutal à frustração. Elas entendem que, se sobreviveram ao pior, poucas coisas no dia a dia serão capazes de derrubá-las. É essa mentalidade de aço que separa os que desistem na primeira dificuldade daqueles que usam a pressão para se transformar em diamante. Você não é o que te aconteceu, você é o que decide se tornar a partir de agora. Mas para fazer essa transição de forma prática e definitiva, existe um método, um alinhamento mental que muda o jogo, e é exatamente sobre esse primeiro passo prático que precisamos falar agora.
Esse primeiro passo prático consiste em tirar o trauma do campo da emoção abstrata e colocá-lo no papel através de uma análise fria e cirúrgica. Para parar de ser refém do passado, você precisa mapear os seus gatilhos comportamentais. Quando você se pega procrastinando diante de um objetivo difícil, como uma rotina intensa de estudos ou um projeto de alta performance, raramente o problema é a preguiça. Na verdade, é o seu cérebro associando o esforço ou a possibilidade de falha à dor do passado, ativando um mecanismo inconsciente de fuga. Você se anestesia com distrações baratas e dopamina rápida nas telas, não porque é fraco, mas porque busca um alívio imediato para o desconforto interno. O verdadeiro autodomínio começa quando você corta essas distrações de raiz e decide encarar o tédio e o esforço de frente. Para transformar essa dinâmica, você deve implementar o hábito do diário de bordo. No final de cada dia, registre não apenas o que fez, mas onde falhou e quais emoções tentaram te tirar do caminho. Se o medo de não ser bom o suficiente surgiu, anote. Se a ansiedade paralisou seus planos, documente. Ao externalizar esses sentimentos, você deixa de ser a própria dor e passa a ser o observador dela. Você começa a perceber os padrões de autossabotagem antes que eles ganhem força. Em vez de reagir no piloto automático, você ganha uma fração de segundo para respirar e escolher a disciplina. A raiva e a frustração acumuladas pelo que você viveu deixam de ser uma força destrutiva interna e se tornam o combustível que te mantém focado na sua mesa de trabalho, estudando e construindo o seu futuro quando todos os outros já desistiram. Aliado a isso, utilize a técnica da visualização estratégica. Esqueça as fantasias bobas de sucesso sem esforço. A verdadeira visualização que constrói resiliência é o ensaio mental estoico. Todos os dias, antes de começar suas tarefas mais difíceis, feche os olhos e visualize os obstáculos que vão surgir. Veja a si mesmo sentindo cansaço, sentindo a tentação de parar, sentindo o peso do passado. E em seguida, visualize a sua mente agindo com calma, foco e constância absoluta diante de cada um desses gatilhos. Lembre-se ativamente de que, se você foi forte o suficiente para sobreviver ao que te quebrou lá atrás, você é mais do que capaz de suportar o desconforto temporário do esforço necessário para vencer hoje. A dor do crescimento é infinitamente menor do que a dor do arrependimento. A constância não nasce da motivação, que é passageira e traiçoeira. Ela nasce do compromisso inabalável com o seu processo de evolução através da ação. Cada hora de foco profundo, cada distração que você recusa e cada meta diária que você cumpre funcionam como um voto de confiança na sua nova identidade. Você está provando para o seu próprio cérebro que o passado perdeu o controle sobre você. A sua história difícil deixa de ser uma desculpa para o fracasso e passa a ser a justificativa do seu sucesso extraordinário. Quando você alcançar seus maiores objetivos, olhará para trás e perceberá que foram justamente os dias mais escuros que moldaram a sua capacidade de brilhar com tanta intensidade. A ferida fechou, a cicatriz ficou, mas agora ela é o seu escudo mais forte. A escolha de começar essa transformação é sua, e ela começa na próxima decisão que você tomar hoje.